Depois da gafe da Cantanhede, na Globo News o clima era de cautela. Para fingir isenção chamaram um israelense. E lá foi ao ar a pobre Daniela. Tentou seguir a cartilha petista, misturando Palestina e realidade paralela. Mas o major desmontou a narrativa e sobrou vergonha para Daniela. Ele falou de terrorismo e de mísseis, e ela insistia em roteiro de novela, mas cada resposta vinha certeira e explodia na cara da Daniela. No final, a Globo News se alinhou. A Rússia, a China e Venezuela quis proteger o seu Iranzinho, e quem se deu mal foi a Daniela. Cada vez mais brasileiros estão vivendo com medo. Medo da crise econômica, da violência, da inflação que corrói o salário e da censura nas redes sociais. Tudo reflexo direto do governo do PT. A sensação de insegurança e falta de liberdade tem feito muita gente buscar um novo começo num país que oferece tudo o que o Brasil está perdendo, os Estados Unidos. E se esse também é o seu caso, você tem que fazer isso com responsabilidade. Com as novas regras do governo Trump, o processo para conquistar o Green Card ficou mais exigente. E só uma empresa séria pode te guiar com segurança. A Ilza é referência no mercado de imigração, com anos de experiência, milhares de clientes atendidos e um compromisso real com o seu futuro. Além disso, é um escritório de advocacia licenciado nos Estados Unidos e isso reforça a segurança e as chances de aprovação para quem quer morar na terra do tio Sam. Se você quer sair do Brasil e recomeçar legalmente nos Estados Unidos, fale com a doutora Karine. Aponte a câmera para o QR Code ao lado ou chame pelo WhatsApp na tela e dê o primeiro passo com quem entende do assunto. Com a Ilza, seu sonho americano começa de forma segura, profissional e confiável. E o berreiro antissemita sem noção da Eliane Canhotede continua nos dando presentes em forma de memes, chacota e entrevistas. Tem uma mortezinha daqui, outra dali. E hoje o vídeo é sobre um momento mágico, daqueles que fazem a gente largar o celular no chão, bater palma e gritar "Isso!" na sala. Um episódio que vai entrar para os anais da vergonha jornalística brasileira. Sim, eu estou falando da surra retórica, diplomática, moral e intelectual que o Major Rafael Rosenzweig, porta-voz das Forças de Defesa de Israel, deu em pleno órgão de propaganda do eixo Lula-Irã, a Globo News. Um momento tão constrangedor que, se fosse episódio de Chaves, o professor Girafales ia interromper para perguntar: "Mas que vergonha é essa, dona Daniela?" Tudo começou com o tradicional jornalismo militante disfarçado de isenção que a Globo News serve no café da manhã, almoço e jantar. E a estrela da vez, Eliane Canhotede, a véia do disjuntor e correspondente oficial do mundo paralelo da Globo News. A pergunta dela, ao vivo, foi tão absurda que dava para imaginar o redator de plantão derrubando o cafezinho no teclado. A mulher virou para o Jorge Pontual, direto de Nova York, e soltou: Por que que os mísseis de Israel destroem Gaza, né? Matam, né, milhares e milhares de pessoas, e os mísseis que saem do Irã e caem, efetivamente caem em Israel, não matam ninguém? Tem uma mortezinha daqui, outra dali, tem 23 feridos daqui, 40 dali, feridos. Isso é o tipo de míssil ou é o tipo de edificação e de proteção às estruturas de Israel que são mais poderosas? Eu não consigo entender por que nessa guerra o Irã atinge o alvo e não mata ninguém. Olha. Sim, você ouviu certo. Ela usou o termo mortezinha. Tipo: poxa vida, o Irã tá se esforçando tanto e só acertando uma outra vida humana. Que frustração, né, Jorge?
A plateia imaginária da Globo News ficou naquele silêncio constrangedor. Sabe quando alguém conta uma piada péssima num velório? Exatamente isso. E, como toda boa comédia pastelão, o público foi à loucura, mas só nas redes sociais. No Twitter, no Instagram, no TikTok, choveram críticas, memes, montagens. Eliane virou trending topic, com o título nada honroso de Madrinha Oficial da Defesa Aérea Iraniana. O Major Rafael resolveu dar sua resposta diretamente da cidade de Nez Ziona, no centro de Israel, onde caiu um míssil iraniano na manhã de domingo. Estou falando com vocês da cidade de Nez Ziona, no centro de Israel. Aqui caiu um míssil iraniano essa manhã. Eu vim aqui mostrar diretamente para vocês a crueldade do regime terrorista do Irã. Mas eu vim também responder uma pergunta que foi feita ontem por uma jornalista no Brasil. Abre aspas. Por que os mísseis que saem do Irã e caem em Israel não matam ninguém? Tem somente uma mortezinha aqui, outra ali. Fecha aspas. Bem, enquanto o exército israelense faz suas ofensivas somente contra alvos militares, nós atuamos de forma cirúrgica e precisa contra líderes militares, usinas nucleares, lançadores de mísseis do regime terrorista do Irã. O regime iraniano continua atingindo zonas urbanas, hospitais, creches. Nesse lugar aqui, por exemplo, um bairro residencial no centro de Israel, onde tem também um asilo para idosos. Isso mesmo, um asilo para idosos. Caiu na manhã de hoje um míssil balístico iraniano carregando cerca de 400 quilos de explosivos. Isso não foi um erro de cálculo, esse não é um alvo militar. Esse míssil é teleguiado e seu alvo é preciso. Esse é o alvo planejado do regime iraniano. Crianças, mulheres, idosos em suas camas. O que me deixa sem palavras é ver pessoas que detonam Israel quando atacamos de forma cirúrgica centro de comando terroristas em zonas civis, mas se calam quando o Irã ataca áreas residenciais sistematicamente de forma indiscriminada. Qualquer pessoa que vê essa cena imaginaria sem dúvida dezenas de mortos. Mas felizmente nesse local ninguém morreu. 10 pessoas ficaram levemente feridas. E agora respondo a pergunta por que tão poucas pessoas morrem em Israel e muito mais morrem em Gaza ou no Irã. A resposta é simples. Porque nós nos preocupamos com nossos civis. Enquanto nossos inimigos utilizam todos os recursos para aprimorar a máquina de destruição, movidos pelo ódio, constroem mísseis, túneis e usinas nucleares, deixando seus civis expostos e até utilizando eles como escudos humanos, nossa prioridade são nossos civis. Por isso nós construímos e aprimoramos sistemas de defesa aérea, bunkers, hospitais, centros de habilitação. O Irã lançou mais de 500 mísseis balísticos em uma semana. Menos de 10% desses mísseis chegaram ao seu destino. Tenta imaginar se todos os mísseis alcançassem seus objetivos. Inimaginável, né? Agora imagina se o Irã tivesse 20 mil mísseis como esse que caiu aqui. Agora imagina se o Irã tivesse bombas nucleares. Agora tenta me explicar como existem no Brasil pessoas que apoiam esse regime e continuam rejeitando Israel. Eles continuarão atuando movidos pelo ódio, destruição e o fim de Israel. Nós continuaremos lutando com determinação para desmantelar as capacidades terroristas de nossos inimigos. Como disse Golda Meir, se nós deixamos nossas armas, Israel é destruído no mesmo dia. Se nossos inimigos largarem suas armas, terá finalmente paz aqui na região. Aí entra a segunda parte dessa história, que parece ter sido escrita pela Maria do Rosário com 42 graus de febre e o Janones com diarreia. Porque adivinha quem a Globo News vinha evitando há semanas? Sim, o próprio Major Rafael. O cara já tinha gravado vídeo dizendo que esteve no ar em dezenas de canais no Brasil, menos na Globo News. Ele contou que marcaram entrevista, cancelaram, reagendaram, cancelaram de novo. Entre as grandes plataformas, somente uma não me deu espaço. Hoje estamos completando uma semana de guerra. É uma guerra histórica que está mudando o rumo da humanidade. E seus resultados farão com que esse mundo seja mais livre, seguro e estável. A desinformação continua sendo muito grande no Brasil. Eu venho tentando trazer para o público brasileiro a posição oficial das Forças de Defesa de Israel, respondendo perguntas, mostrando fatos, esclarecendo erros de narrativas. Desde o começo da guerra, tive em dezenas de plataformas de comunicação, na televisão, na rádio, nos jornais, nas redes sociais. Entrei em praticamente todas as grandes plataformas, menos em uma. Há 2 dias atrás, depois de muita tentativa, a Globo News aceitou minha sugestão para uma entrevista.
Estava tudo combinado, horário, formato, jornalistas, seria na madrugada aqui em Israel. E eu topei. 1 hora antes de minha entrada, me disseram que a entrevista foi declinada porque, abre aspas, diminuíram o tema Israel e Irã para entrar mais sobre política de Brasília. Fecha. Tudo bem, me pareceu estranho, mas acontece. Se bem que depois fiquei sabendo que no mesmo programa teve um grande espaço sobre a guerra em Israel. Mas ontem as coisas pareceram se esclarecer. Ontem eu fui até o hospital Soroka, que foi bombardeado pelo Irã no sul de Israel. Cheguei até o míssil iraniano, subi no prédio principal que foi destruído, tive uma visão quase que exclusiva sobre o que aconteceu. Falei com a Globo, expliquei o lugar que estava, até mandei uma foto e sugeri uma entrevista no próprio local. Aceitaram. Depois começou uma enrolação total. Marcamos um horário, desmarcaram. Marcamos outro horário, desmarcaram de novo. Marcamos pela 3ª vez. Pouco antes de minha entrada, recebi uma mensagem dizendo que não vai ser possível a entrada. Dessa vez não me passaram nenhum motivo. Eu me pergunto, é a primeira vez que o exército israelense tem um porta-voz que fala português, para esclarecer a posição das forças de defesa de Israel de forma direta para o público brasileiro. Estou à disposição para qualquer pergunta sobre a atuação militar de Israel. Qual realmente o motivo que não autoriza a minha entrada na Globo News? É um canal de grande audiência no Brasil, de grande importância jornalística, mas que, infelizmente, seus telespectadores que se interessam pela guerra Israel-Irã ficam carentes de uma posição oficial. Se o objetivo é um mundo mais livre, mais seguro, mais justo, a posição oficial das Forças de Defesa de Israel também deveria ter espaço. Globo News sendo Globo News. Para falar de qualquer coisa, de segurança pública a handebol feminino, de reprodução de onças à política internacional, a emissora só chama os especialistas ligados ao PT ou ao PSOL. Chega a ser hilário você buscar o Instagram dos entrevistados lá. Você vê os malucos fingindo ser equilibrados na frente das câmeras, aí olha no Instagram e lá estão eles soltando a franga com camiseta do PT, punho erguido e chamando Paulo Guedes de fascista. Eles preferem entrevistar um comunista ignorante do que dar voz a um militar israelense que está lá, no meio da guerra, vivendo o negócio na prática. Mas aí veio o tsunami de vergonha alheia causado pela Cantanhede. E não teve jeito. Era isso ou colocar o Jorge Pontual para explicar de novo que o Irã só erra os mísseis por culpa de Marte estar em Sagitário. Foram obrigados a chamar o Rafael. Dá para imaginar a reunião de pauta. Produtor. Gente, precisamos de alguém de Israel com conhecimento técnico, que fale português e que aceite aparecer no nosso canal, mesmo sabendo que aqui a gente torce contra ele. Editor. Tem Rafael. Daniela Lima. Militar, homem, branco, hétero, e ainda por cima israelense. E o Major Rafael? Entrou no ar com a tranquilidade de quem sabe que o adversário é fraco. Foi tipo um professor universitário dando aula para a turma do fundão da 4ª série, que nunca abriu um livro. Daniela Lima, na condução, tentou puxar as narrativas de sempre. A velha ladainha do conflito desigual, a tentativa de vitimizar o Irã, a narrativa do Hamas e do Lula, que Israel matou 30 milhões de crianças grávidas em Gaza. Mas o Rafael, com aquele tom de voz que mistura paciência com pena e desprezo, foi desmontando cada uma. Olha que humilhação. O senhor vê risco de que o que houve em Gaza e os questionamentos que se arrastam lá possa ser utilizado como narrativa para transformar o que está acontecendo no Irã em algo que não diga respeito apenas a este Estado, que é sim comandado por um radical que viola direitos da própria comunidade e sim faz ameaças públicas a Israel. Isso é um fato. Acho que eu consegui me explicar, né? O senhor vê algum risco de contaminação? Perfeito, obrigada. Daniela, entendi plenamente a pergunta, mas nós não podemos dizer que o Irã é controlado por um radical e não dizer que a faixa de Gaza é controlada por um grupo radical, terrorista, cruel. Eu acho que todos os que estão nos vendo e toda a grande audiência de vocês, eu espero que saibam o que aconteceu em Israel no 7 de outubro, quando terroristas do Hamas
invadiram o território de Israel, cerca de 5 mil terroristas, entraram em mais de 20 comunidades, assassinaram 1.200 pessoas, inclusive bebês que estavam em suas camas e pessoas que estavam em uma festa no feriado judaico, deixaram mais de 5 mil pessoas feridas, queimaram casas, decapitaram, estupraram pessoas e sequestraram 351 pessoas para a faixa de Gaza. A guerra em Gaza podia terminar hoje. É muito simples. O Hamas precisa devolver todos os reféns que foram sequestrados pelo Hamas, que estão mais de 620 dias nas mãos dos terroristas em túneis subterrâneos, sem oxigênio, com pouco alimento, com pouca bebida, e largar suas armas, porque o Hamas diz uma coisa muito clara: nós vamos acabar com o Estado de Israel. Nós vamos fazer um próximo 7 de outubro. Nós vamos continuar com os nossos armamentos. Nós temos um objetivo, é acabar com o Estado de Israel. O Hamas diz o seguinte: não importa nossos civis, não importa nosso território, não importa hospitais para o nosso povo, não importa escolas, não importa comida para o nosso povo, só importa uma coisa: importa acabar com o Estado de Israel. Não importa emprego para o nosso povo, porque 17.500 palestinos na faixa de Gaza entravam todos os dias em Israel para trabalhar em Israel. Inclusive, eles recebiam um salário 6 vezes maior do que podem receber na faixa de Gaza. 7.500 palestinos da faixa de Gaza recebiam tratamentos médicos nos hospitais israelenses. Inclusive, no hospital que foi atacado pelo Irã, Soroka, na cidade de Beersheba, era um dos hospitais que recebia pacientes da faixa de Gaza, palestinos, para receber tratamentos médicos que não têm oportunidade de receber na faixa de Gaza. Então, as pessoas que exigem que a guerra em Gaza acabe imediatamente estão exigindo o quê? Que deixar o Hamas com suas armas, fazer o próximo 7 de outubro e continuar com os nossos reféns. Quem fala isso são pessoas que não dão valor nenhum para o Estado de Israel. Então as pessoas dizem o seguinte: vamos acabar essa guerra. O máximo que vai acontecer é que o Estado de Israel vai ser destruído em um próximo 7 de outubro. Vão entrar terroristas por Gaza, vão entrar terroristas do Hezbollah pelo Líbano, vão ser lançados mísseis pelo Irã e pelos Houthis no Iêmen e pelas milícias no Iraque. Mas a guerra vai acabar. O Estado de Israel no máximo vai ser destruído. Mas quem dá o mínimo de valor para o Estado de Israel, quem vê que o Estado de Israel trouxe tantas coisas boas para a humanidade, que é um Estado, como eu disse, do tamanho de Sergipe, e que a única coisa que quer é viver em paz. Como disse a Golda Meir, se o exército de Israel largar suas armas, o Estado de Israel termina no mesmo momento. Mas se os terroristas, os nossos inimigos, largarem suas armas, talvez finalmente terá paz aqui na região. Passou com o trator em cima dela. Depois dessa, ela foi parar em qual hospital? Mano, essa mulher acorda todo dia para se arrumar e antes de sair ela se pergunta: por qual humilhação eu vou passar hoje? Acho que ela veio ao mundo para passar vergonha. Não tem outra explicação. A mulher engoliu seco em várias vezes. O que me choca é ela fazer pergunta sublimando a realidade e a inteligência do militar que está sendo inserido no fato. Precisa desenhar para essas jornalistas. Rafael só falou verdades, menos numa parte. A grande audiência de vocês foi claramente uma mentira. Como é bom ver jornalista ativista que acha que Israel está errado em se defender, tomando uma resposta dessas. Ficou sem reação, vai tentar falar o quê, né? Mas é claro, não adianta desenhar. A Mortadela Lima vive para agradar o regime stalináceo e seus contatinhos do STF, e para isso tem que repetir o que eles lhes mandam. Então, ela vai seguir falando só o que a cartilha do PT permite, não importa a realidade. Imagina a raiva que a Mortadela Lima deve estar da Canhotede. Sim, porque ela só está sendo humilhada ao vivo pelo Major, porque a Globo News quis limpar a imagem depois do que a véia do disjuntor disse. E não adianta. Essa blogueira do consórcio PT-STF vive levando lapada e não toma jeito. A debilóide da Daniela Lima fez uma pergunta idiota, mas a resposta não serviu só para calar a boca dela. Serviu também para responder a todos os orangotangos consanguíneos que formam 90% dos esquerdistas no Brasil. Já que a Globo News não tem mais audiência, a gente divulga a resposta aqui mesmo. A Daniela suava mais que o Lula tentando explicar o triplex. E depois da aula de humilhação pública, a Globo News fingiu naturalidade. Colocaram uma vinheta, trocaram de assunto e minutos depois já estavam voltando a falar mal de Israel, com algum professor de relações internacionais que é, coincidentemente, ex-assessor do PSOL.
Mas o estrago já está feito. Nas redes, o vídeo do Rafael viralizou. Os memes começaram. E o mais divertido, o público começou a perceber um padrão. Sempre que a Globo News tenta empurrar narrativa pró-terrorista, pró-ditadura, pró-Irã, eles tomam na cabeça. Bom, pelo menos a Eliane foi esquecida por enquanto. Moral da história? Quando você tenta militar mais que o razoável, acaba passando vergonha nacional. A Globo News tentou ser o Twitter do Oriente Médio, onde só vale a opinião de gente com camiseta do Lula e bio com hashtag #FreePalestine. Mas no final, quem salvou o jornalismo foi um militar israelense que só queria explicar o óbvio. Se Israel tem poucas vítimas, é porque a gente trabalha para isso. Se o Irã tem muitas, é porque eles trabalham para o contrário. Então fica a lição, Daniela Lima, Eliane Canhotede e amigos. Antes de abrir o microfone, talvez valha a pena abrir um livro, ou pelo menos a página do Google. Quero censura! Censura! O Bozo tá voltando! Vai dar ruim pra gente, petista! E assim termina mais um capítulo da tragicomédia da Globo News. Depois que Eliane Cantanhede foi derrotada pela própria Boca Grande, aquela mesma que fala antes de o cérebro ligar, a emissora acionou a reserva. Entrou em campo Daniela Lima, a nossa artilheira da desinformação. E lá foi ela, com a elegância de um pinguim em pista de gelo, tentando fazer perguntas enviesadas, puxando narrativas do PT e, claro, levando uma aula ao vivo de um militar israelense. Dizem que na guerra a primeira vítima é a verdade. E nesse caso é isso mesmo. A verdade toma tiro toda vez que a Daniela Lima abre a boca. Mas, dessa vez, quando parecia que não tinha mais salvação, veio um major de Israel, de última hora, com capacete e escudo antimíssil e salvou a verdade de ser assassinada ao vivo na Globo News. Parabéns, Major Rafael. Missão dada, missão cumprida. Gostou desse vídeo? Então inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe com seus amigos. Não gostou? Compartilhe com seus inimigos. Até o próximo vídeo, se o mundo não acabar antes. Por hoje é só.